Eu fico lutando, dizendo: Senhor, tem dia que a coisa está meio, a corda dá uma bambeada assim, o negócio fica bem difícil, Senhor. Porque eu já passei um tempo ruim na minha vida. E quando a coisa estava mais difícil, um dia eu cacei um lugarzinho, me ajoelhei e chamei Deus e disse para Deus: Senhor, Moisés matou um egípcio, fugiu, mas ele não desistiu de querer conhecer algo mais profundo do Senhor. E um dia o Senhor encontrou ele. Não foi Moisés que me encontrou, foi o Senhor que encontrou ele. E ele viu a sarça que ardia, mas não se consumia. E ele não se deu convencido. Quando ele viu um negócio diferente, ele disse: eu vou ver esse negócio mais de perto. E ele foi animado. Quando ele deu o passo para frente, ele ouviu: opa, para aí. Aleluia. Tire as sandálias, Moisés, porque o encontro você vai ter, mas a terra que você está é terra santa. Tire a sandalinha. E Moisés teve um encontro com a sarça que ardia, mas não se consumia. A sarça ardia, mas não se consumia. Quando ele viu aquele negócio, pastor Milton, ele dizia: esse negócio é diferente. Esse negócio é melhor do que matar egípcios. Esse negócio é melhor do que andar fugindo. Esse negócio é melhor do que estar por aqui, meio assim, recanteado. Não vou me envolver nesse negócio. Irmão, vocês sabem o que está faltando? Está faltando nós nos envolvermos. Está faltando nós querermos. Está faltando nós nos dispormos, irmã Ana Cláudia, porque se a gente se dispor, o Espírito vem, ele já está aqui, e ele pode fazer o que eu e você não podemos. Ele pode fazer, ele pode convencer, ele pode limpar, ele pode trabalhar, ele pode consolar, ele pode fortalecer, e para isso ele está aqui. Mas eu quero. Você quer? Pastor, até que eu quero. Só que eu fico assim, pastor. Eu sou meio daquele tipo de crente assim, meio tímido. O senhor sabe como é que é. Eu fico esperando que caia uma faísca. Aí quem sabe cai um raio perto de mim. E eu pego uma fagulhazinha e ninguém viu. E eu passo pelo meio. Não, você vai morrer assim, frio igual papo de pinguim. Mas se você quiser resolver mudar a casaca, você vai pegar fogo na cabeça, fogo no coração, fogo na alma, fogo no espírito, fogo em todo canto, e vai ter que acontecer. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 2. Versículo 15, 16, 17. Está escrito: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, o que eu acho bonito em Deus é que Deus é organizado. Deus é muito organizado, muito. E Ele
não trata as coisas de qualquer maneira. Ainda com a sua Bíblia aberta, vá ao livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 a seguir, que está escrito. Lucas capítulo 22, versículo 39 a seguir. E saindo foi como de costume, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, nós herdamos de Deus a criação. Irmão Moisés, herdamos algo que podemos dizer, sem medo de errar, algo, Diácono Silas, que qualquer homem desejaria. Quem aqui não gosta de passear? Andar, por exemplo, eu já tive muitas vezes ali no Bosque dos Buritis, ao lado do Vaca Brava, em frente ao Goiânia Shopping, ou se não no Lago das Rosas, ali debaixo daquelas árvores onde tudo é gramado. Pensa num lugar bom, passear. A gente vai ali, passa um período de tempo e a gente vai cheio de compromisso. Mas Adão não. O compromisso de Adão era uma coisa só: era lavrar e cuidar, só isso, e comer de tudo que tinha de graça. Não pagava imposto, não pagava água, não pagava energia, não dependia de trânsito, de nada disso. De repente ele estava passeando, eu estou parafraseando para você melhor entender. De repente ele sentia um cansaço, falava: eu estou muito sono. Deitava e dormia, tranquilo, sem ninguém lhe oferecer resistência alguma. Mas toda a bênção, irmão, da nossa vida, ela vem condicionada. Você pode ver que em tudo que Deus falou, Ele disse sim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se ouvires atentamente a minha voz, sim. Existe limite em tudo aquilo que Deus estabeleceu. É por isso que um homem deve casar com uma mulher só. É por isso que uma mulher deve casar com um homem só. É por isso que um crente deve servir a um Deus só. Por isso, porque Deus tem limite para todas as coisas. Deus criou um jardim, deu para Adão e disse: olha, cuide dele, é a sua moradia, daí você vai comer, daí você vai beber, daí você vai habitar, daí você vai usufruir, tudo de graça para você, tudo.
Mas tem uma observação: no centro do jardim existe uma árvore que você não deve jamais tocar no fruto dela, que dirá comer. Sim, senhor, tanta coisa boa, e pega daqui, pega dali, tudo 0800, coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz que o tempo passou, e um dia Deus, na virada do dia, ele visitava Adão e dava uma olhada, conversava, trocava uma ideia com ele. E eu fico pensando, pastor Nilton, que Adão, Deus chegava e falava: Adão, como é que está aquela árvore lá? Aquela lá dentro do cantinho já. Olha, Senhor Deus, aquela árvore, pensa numa árvore boa. E aquela outra lá? Aquela está boa demais na conta também. Está escrito assim, eu estou parafraseando. Mas um dia Deus visita o jardim. E na virada do dia Deus visita o jardim. Quando ele chega lá, ele percebe que o homem está triste. Eu fico pensando, irmãos, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou deixar para lá. É melhor não. Ele não sabia que era feliz, estava triste, sem saber que era feliz. E Deus disse assim: estou vendo que eu dei comida para o Adão, dei esse gramado todo aí para ele, dei tudo isso aqui para ele, só para ele cuidar, guardar e cuidar e explorar e tirar o sustento dele daqui, mas parece que ele não está muito bem. Aí o próprio Deus, conversando com o pai e o filho, ele disse: sabe uma coisa? Não é bom que o homem esteja só. Vamos resolver o problema dele? Vamos. O sono do Adão. E o Adãozão deita, dorme. E Deus vai lá e remove a costela do Adão e faz uma adjuntora, a varoa. E o Adão, quando torna do sono, ele diz: opa, o negócio clareou, a coisa andou. Como que é esse negócio aqui? Ele disse: o próprio Deus diz: agora vamos fazer uma reunião ministerial antes que eu entregue essa outra parte para você. Essa aqui agora é carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Ela será chamada varoa, porque do varão ela foi tomada, foi formada. E eu parece que vejo Adão, primeiro dia, já não andava mais sozinho, irmãozinho, nada. Ia lá no cantinho do jardim, voltava, virava, ia de novo e voltava. Mas nem tudo que começa muito alegre perdura. Quem sabe chegou os dias que as ideias começaram a não bater muito bem. E um dia o Adão vai cuidar, cultivar o jardim lá para baixo, que era o papel dele. E a irmã Eva sai e vai dar uma volta. E ela vai andando por ali, tranquila, quem sabe ajeitando o cabelo. A mulher gosta de vez em quando dar jogadinho de cabelo assim para trás, e anda e ajeita e dá uma olhada para ver como é que estão as coisas. E de repente ela se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao se aproximar, ela ouve uma voz que faz para ela assim: dá uma olhada, dá uma olhada de novo. Aí ela para e presta atenção, e ela ouve uma voz que diz: o que você está fazendo por aqui? Eu estou passeando por aqui, né? Diz: você já deu uma olhada no fruto dessa árvore ali? Sim, uma árvore bonita, desejável aos olhos. Mas o maridão disse que não pode. Mas como assim que não pode? Pode. Como que é esse negócio que não pode? Pode sim. Mas não, mas não foi assim que o negócio começou. Aí ela ouve uma voz dizer para ela: não é assim não. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Ela disse: esse negócio é interessante. Fala mais aí, conta mais aí. Contou mais um pouquinho, e ela entusiasmou e foi lá e pegou do fruto, comeu.
Se ela tivesse comido sozinha, não tinha dado problema nenhum. O problema é que ela comeu e levou do fruto e ofereceu para o Adão. Irmão, tem hora que às vezes a gente, por não dizer, aprender a dizer não, a gente paga um preço amargo. Aprenda a dizer não. Eu não condeno Eva. Tem umas mulheres aí que quando está com a barriga grande, elas reclamam. No dia que eu encontrar Eva, eu vou ter uma sede, porque isso aqui, essas dores, o culpado foi ela. Não foi nada. Porque ela não recebeu ordem nenhuma. Quem recebeu, irmão Moisés, foi o Adão. E era ele que tinha que ter botado o pezinho no freio. Quando ela chegou, ela falou: olha, você viu que bonito? Pois é, mas ela não pode. Ah, mas eu já comi. Então fique com o seu probleminha, que eu vou ficar livre desse probleminha. Mas a Bíblia diz que ela trouxe e ofereceu para ele, e ele tomou do fruto e comeu. Preste atenção no raciocínio bíblico. Enquanto ela comeu, caminhou com o fruto e nada aconteceu, nada. Mas no momento em que Adão tomou o fruto e comeu, aconteceu o problema. Porque Deus tinha estabelecido. Deus estabeleceu um padrão para mim e para você. Qual que foi o padrão que Deus estabeleceu para mim e para você? Ele disse: sede santos, porque eu sou o quê? Sede santos, porque eu sou santo. E ontem à noite, ouvindo o pregador pregando, descobri uma coisa interessante. Que os serafins do culto do profeta Isaías, quando eles estão lá fazendo aquela exclamação, eles estão por cima do trono de Deus, e eles não estão fazendo a exclamação para Deus, mas eles estão dizendo de uns para com os outros, dizendo: Ele, santo, Ele, santo, Ele, santo. O outro voltava e dizia: Ele, Deus, santo. O outro dizia: santo. O outro dizia: santo. O outro dizia: santo. O outro dizia: santo. E eles viviam nessa cantiga permanentemente: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus deu limites para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus disse assim: ó, saí do meio deles e não toqueis coisa impura nenhuma, e eu vos receberei por filhos. Tudo. O que é que você sabe? Que às vezes você, até o seu vaso até dá uma abastecidazinha, mas logo que você abastece o vaso, você pratica de novo aquela coisa e volta para a estaca zero de novo. Você sabe o que é? Você sabe o que acontece? Quantos dias a gente não já veio para o culto aqui? A gente chora. Não sei se é porque eu sou mais chorando mesmo, mas todo culto eu costumo chorar. Mas a gente vem para o culto, chora, se alegra. Deus usa o profeta, fala com a gente sai. Parece que a gente sai voando nas asas do vento, maneiro, aliviado. Aí quando chega em casa, perde tudo de novo. Volta tudo para a estaca zero de novo. E assim a gente vai vivendo. Culto de domingo, vazio.
Culto de quarta, vazio. Ensaio, vazio. Culto da Santa Ceia, vazio. Festa do ciclo de oração, vazio. Festa dos jovens, vazio. Festa da missão, vazio. Festa das crianças, vazio. Festa daqui, vazio. Festa dali, vazio. Festa da lá, vazio. Se oferecer 100 anos, ó irmão, eu vou mandar um aviãozinho de 100 aí para ti, só para te dar um glória. Ainda vai pensar 2 vezes se vai aceitar um aviãozinho de 100 para poder dar um glória. De tanto vazio que está, o limite está sendo rompido, mas Deus está bradando e dizendo: volte para a barreira do limite e volte a sentir a presença dele de novo, como sentia antes. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui, aleluia, mas eu preciso dizer. Glória a Deus. Quantos de nós aqui Aleluia. não já enfrentamos demônio de frente? Glória a Jesus. Dava o pezinho no batente, o demônio dava grito, exclamava, reclamava e tinha que cair fora. Aleluia. O tempo passou e nós viramos turista da igreja, Aleluia, Deus. turista da oração. Tem uns que nem turistas são mais. De tanto que abriram mão dos limites, Deus estabeleceu limite. Qual é o limite, pastor? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Limite. Deus é um Deus organizado e Ele exige da sua igreja limite. O limite para Adão era não comer do fruto. Ora, se o pastor Milton chega para mim e ele me entrega algo na minha mão, ele fala: pastor, isso aqui, ó, seu limite é aqui, é só para o senhor usar. Você está doido? Logo em seguida chega alguém e fala: me empresta aí o que o pastor Milton te colocou na sua mão. Eu falo: não, isso aqui não tem nem conversa. Não, mas o pastor Milton, naquela humildade dele, naquele jeitão dele assim, cabra bom, ele não vai falar nada não. Não, mas ele não tratou com você, tratou comigo. Quem tem que guardar sou eu. Quem tem que guardar o depósito é você. Você não tem que estar dependendo do seu A, do seu B, do seu D, ou de quem quer que seja. Quem tem que guardar o depósito é você. O Espírito foi entregue para você. A glória foi colocada em você. O sangue foi vertido por você. O lugar preparado é para você. Então pele por isso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Para que ceder? Para que ceder? Irmão, quando a gente cede ao pecado, só resta uma coisa só: vazio, consciência pesada e acusação da mente. Que tem gente que não consegue mais dormir, não consegue ter alegria com nada, não consegue ter alegria com um calçado que usa, não consegue ter alegria com a roupa que veste, não consegue ter alegria com a casa que mora. O problema não está no calçado, o problema não está na roupa, o problema não está no setor, o problema não está no estado, o problema não está no Caiado, o problema não está no Mabel, o problema não está no Alexandre de Moraes, o problema não está no Lula. O problema está é que os limites estão sendo rompidos.
E todas as vezes que o limite é rompido, as consequências vêm. O vazio chega, a frieza chega, o desânimo chega. Não tem ânimo para orar, não tem ânimo para nada, porque perdeu e rompeu os limites. Glória a Deus. E aí a gente fica que nem está aqui hoje. Louvado seja Deus. O presbítero cutucou, pelejou, ajeitou, falou, nada. Nada. Porque isso não se arruma aqui, irmãos, traz de casa pronto. Se hoje o seu dia tivesse começado diferente, que culto nós estaríamos tendo agora? Se tivesse começado com um jejumzinho de manhã, não, mas começa logo com um litrão desse tamanho de leite, com pó de pão de queijo, e mussarela, e pão de forno, e tanta coisa, e assa daqui, e assa daquela, e fica cordão, bonitão, a pele limpa, mas a alma vazia, e o espírito vazio, o culto vira isso aqui. Ai, anda e peleja, em conjunto canta, e mulher ora e jejua, e criança faz menção de Jesus, e tem muita gente que não bate nem a pestana de tanto que esfriou, mas Deus está bradando na casa, está dizendo: volta para o limite. Tem gente voltando para o limite. Vocês querem ver? Dá um passo atrás, engrena a marcha ré e volta para o limite. Quando você chegar no limite de Deus, o Espírito vai agir, vai ter liberdade, vai ter línguas estranhas, vai ter poder de Deus na sua vida. Tudo que era bom se perdeu. Alegria. Você já pensou 3 horas da tarde, o camarada sentado debaixo de uma árvore, pezinho cruzado? O que eu vou jantar hoje? Já sei. Hoje eu vou jantar um chute. Saia lá, catava, colhia, tudo bonito, saudável, não tinha nada. Vocês sabem por que para cultivar o tomate precisa de tanto inseticida? Vocês sabem por quê? Por causa do limite do Éden que foi rompido. Porque lá tomate assim brotava com abundância e não tinha um coró para comer a folha da tomateira. A maçã produzia, não tinha uma mosca para ferir a maçã. A uva produzia com abundância, não tinha nada, porque até então a coisa era cuidada, havia limite, mas na hora que rompeu-se o limite, a sentença chegou. Lá vem Deus alegre, chega no jardim, como de costume, edificados, nada de edificados. Espera mais um pouquinho, chega de novo, nada. Daí a pouco Deus vai dar uma volta, vai entrando no jardim, de repente corre de trás da árvore, diz: opa, Adão, senhor, é eu mesmo. Pois é, o que aconteceu? Dizer, Senhor, é que você sabe como é que é, né? Eu vi que eu estou peladão e estou numa situação de aperto. Ele disse: que mostrou para você que você está duro? Ele dizia: Senhor, infelizmente eu vivia sozinho e eu estava meio triste, mas não sabia o que eu tinha comigo. Ele disse: pois é, e aí o que aconteceu? Ele disse: a mulher que sofreu, ela arrumou um probleminha para nós. Foi? Qual foi o problema? Ela comeu aquele fruto que a pessoa disse que não podia, e o pior de tudo, Senhor, é que ela comeu e me deu também. Você comeu, não? Pois não é, pastor Deus, que eu comi?
Ele disse, pois é. Mas foi assim que nós conversamos. Irmão, eu não quero que você dê glória, não. Eu quero que você pare e pense. Tudo que Deus te entregou, você pode se preocupar com isso. Ou mais cedo ou mais tarde, Ele vai te pedir um acerto de conta disso. Glória a Deus. Ou mais cedo ou mais tarde, Ele vai te pedir conta disso. Louvado seja Deus. A conversa de Deus não era com Eva. A conversa de Deus era com Adão, porque foi com Adão que ele fez o contrato. Aleluia. Foi com Adão que ele tratou, foi com Adão que ele combinou. E o povo disse que o combinado presbiteral dele não é carne. O cara tem que ter palavra para na hora de combinar as coisas, ele pensar direitinho o que ele está combinando, para depois não ficar jogando conversa fora. Mas eu assinei, não vi direito, não olhei, por que não viu? Era a hora do combinado. Pois é. Agora Deus frutinha fresquinho da tarde, adeus gramadinho, adeus relva fresca, águas tranquilas, bosque de refrigério, adeus tudo isso. Certo? É assim que você fez, Adão? Então tá bom. Essa foi a sua escolha? Você sabe, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E daí? O que tem a ver isso? Ele disse, agora nós temos um outro contrato para fazer. Qual que é? A partir de hoje, você está, não é retirado, você está expulso. Porque ser retirado é uma coisa, irmão, e ser expulso é outra coisa diferente. Ser retirado, quando ela chega na minha frente, por favor, me se retire daqui, por favor. Sai para ali, agora você expulsa, o cara pega pelo coleirinho e fala, fora. Aleluia. Não, mas espera aí, nada. Acabou o limite. Acabou o limite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, no lugar da relva fresca, vou dizer o que vai restar para você. Por sua causa, maldita é a terra. Glória a Deus. Mas você não entendeu. Por causa do seu feito, maldita é a terra. Você passou o termo, daqui para frente você vai colher as consequências. Daqui para frente, vai precisar de inseticida. A terra vai produzir abrolhos e espinhos. A pessoa, o camarada está dando só na graminha verdinha, não tinha abrolho, não tinha espinho, não tinha nada disso, era só maravilha, só coisa boa. De repente o camarada ser expulso. E Deus ficou tão irado com o rompimento do limite, que a Bíblia diz que Deus colocou um querubim com a espada de fogo no caminho. Como que ele diz assim, se você passar um passo, daí para cá, você vai ser rolado no meio, aberta as bandas. Limite tem limite. Basta. Basta. Vai ter mais uma coisinha que vai sobrar para você. Você vai ter que comer agora. Agora, se você quiser maçã, você vai pagar R$12 no governo do Lula. Se for melhorzinha, é 15. Se você quiser chupar uma uva, você vai ter que pagar. Se você quiser colher uma maçã, se você entrar no plantio de alguém, ele vai chamar a polícia para você. Tudo porque você não respeitou os limites. Aleluia. Do suor do teu rosto comerás, até que ao pó tu tornes, porque do pó tu foste tomado. E o que era alegria, irmão, de repente veio um pesadelo. A pessoa, o camarada, perdeu toda a estrutura. Primeiro, pastor Milton, eu não pensava assim, não. Se o camarada me fizesse uma raiva e eu ficasse meio nervoso, o que tinha ido embora para outro lugar, bem para longe, eu lá tudo para trás. Agora não. Agora eu penso. O cara pode falar o que quiser, que eu vou ficar escutando ele falar o que ele quiser, que eu vou continuar. Fico no lugar até o fim.
Só quando não der mais mesmo, de tudo, da minha que eu saio. Glória a Lá Deus. vai. A mulher recebe a sentença dela, a terra recebe a sentença dela e o Adão recebe a sentença dele. Por isso, todos nós herdamos esse malefício pela causa de alguém que não observou os limites estabelecidos por Deus. Isso aqui que Deus está falando não foi notado, não foi copiado, não foi tirado da internet. Isso aqui foi algo que quando eu cheguei aqui eu disse para o pastor Milton, fique aqui que eu vou subir lá na Sabina, que Deus quer me falar alguma coisa. E quando eu abri a Bíblia lá, o Senhor começou a falar isso aqui comigo. Diga para o meu povo que eu sou Deus que exige o limite. Deus está exigindo o limite. O seu corpo não é para ser manuseado de qualquer forma. A sua vida não é para ser conduzida de qualquer maneira. O seu corpo, entenda, ele é templo e morada e habitação do Espírito Santo. Tem que ter zelo por ele, tem que ter cuidado por ele, para que o limite não seja ultrapassado e as consequências recaiam sobre a sua vida. O que estava ruim piorou. Um dia eu fui colher um depoimento de um pai. Ele era um homem muito perigoso. Esse pai, e eu fui colher o depoimento dele. A polícia não deu conta de prender ele. E eu cheguei lá, ele andava escondido, sempre escondido. E eu fiquei lá e daí a pouco ele apareceu. Ele aparecia do nada. E ele apareceu e nós começamos a conversar, eram umas 11 horas da manhã e conversamos até umas 3 horas da tarde. E ele disse para mim assim: pastor, não existe coisa mais difícil na vida da gente do que quando o filho da gente mata o outro filho da gente. Os 2 filhos dele se mataram. Um deu uma facada no outro e matou ele. O filho caçula matou o filho mais velho de uma facada. E ele chorava. Conversava um pouco, voltava a chorar de novo. Eu fico pensando nisso. No dia que Adão teve a notícia que Caim tinha ido embora, eu fico a pensar, está escrito assim, mas eu posso conjecturar, entender, imaginar. Meu Deus, um dia desse eu falava em línguas estranhas, um dia desse eu me ajoelhava e chorava, um dia desse eu olhava as páginas da tua palavra, Senhor, e hoje eu não tenho mais nada disso. Hoje eu estou vazio, estou seco. Fico pensando no dia que alguém chegou e contou e falou: olha, seu Adão, tem uma notícia, não vou para lhe contar. Conte logo, por favor. Olha, seu Adão, aconteceu uma tragédia na sua família. Conte logo, pelo amor de Deus. Tu sabe o Caim, o seu menino? Pois é. O Caim, seu filho. O senhor sabe o Abel, seu filho? Sei. Pois é, o Caim matou o seu filho Abel. Meu Deus, irmão, Senhor. Tarde. Essa mensagem é uma mensagem de juízo. Não deixe para decidir as coisas quando for tarde demais. Não deixe para produzir em você arrependimento quando for tarde demais. Pastor, mas eu estou aqui na igreja, eu canto com Rosa do Salão. Beleza. Pastor, eu estou aqui na igreja, eu sou fiel no meu dízimo. Beleza. Pastor, eu sou o melhor perto da igreja. Beleza. Pastor, eu toco, que é uma maravilha. Beleza também. Capítulo 25 de Mateus.
10 virgens. Quem diria, presbítero Turival? Cabelão lá embaixo, saiona tampando o tornozelo. Estava olhando a mulher do pregador, outro usando uma blusa fechadinha assim no pulo. Aquele estilo, tudo bonito, cantando, até fazia primeira, segunda e terceira, tudo bonito. Mas a Bíblia diz que o noivo tardou, e quando o noivo tardou, o limite havia sido rompido, não tinha azeite de reserva para todos. Está tudo tranquilo, todo mundo, está tudo igual, está tudo indo igual. Mas o problema vai dar quando chegar a meia-noite, porque à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o noivo, sai ao encontro. As que estavam prontas pegaram as suas lamparinas e deram no pé. E as outras ficaram, cata daqui, cata dali, e ajeita, e o paviozinho negando bem pouquinho, o negócio já fica mais escuro do que claro. E elas disseram para as prudentes: olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, elas perecem, elas estão se apagando. E as prudentes disseram: sabe o dia da oração? Era terça-feira, por que você não foi orar? Qual que era o dia da escola dominical? Era domingo, por que você não foi aprender a palavra para a lâmpada não se apagar? Qual que era o dia do culto de ensino? Era quarta-feira, por que você não foi receber a palavra? E diante aos que vendem, comprai. Pegaram as lamparinas delas e zap pela porta para dentro. Tinha nada de bomba. E as imprudentes ficaram lá. Corre para aqui, corre para lá, e vai e ajeita. E bota desculpa de um, e bota desculpa de outro. O certo é que a porta se fechou. A palavra do Espírito Santo nesta noite é essa: vigiai, porque a porta brevemente vai se fechar. A porta vai fechar. A porta da graça vai fechar. Arrumaram, deram um jeito. Mas quando chegar a porta tinha fechado. Do que adianta dar um jeito depois quando não tem mais jeito? Aleluia, Jesus. Bateram, clamaram, gritaram, mas não dava mais. Abel está morto, Caim está errante, fugitivo pelo mundo afora, e o Adão está com a mão na cabeça dizendo: quantos males eu poderia ter evitado de tudo isso acontecer para comigo? O Espírito de Deus brada nessa noite dizendo: ainda há tempo do mal ser evitado. Volta para os limites, não me revolva os marcos antigos. Fica onde você foi chamado. Deus te chamou para a santificação, então santifica, santifica, santifica. Lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Antes que seja tarde demais. Mas eu sinto o peso desta palavra. O pastor baixou a cabeça e está chorando. É noite de voltar aos limites.
Coloca limite para essa aptidão carnal. Coloca limite para essa vaidade carnal. Coloca limite nisso. Isso vai te trazer males irreparáveis para a tua vida. Cuida disso. Aqui a gente pode fazer o que a gente puder fazer. Mas se você de lá não estabelecer os seus limites, a coisa vai ficar difícil. Tenha limite no que você faz. A palavra de Deus para essa noite é essa.